Boa noite, pessoal. A hora que puder começar, já começa. Tá liberado, Mariana. Está liberado? Então, boa noite a todos. É um prazer participar dessa aula aqui com o doutor Arnaldo, o doutor Eduardo e com todos os doutores aqui presentes. Ó, a É, Camila gostaria de Oliveira. lembrar, gostaria de lembrar que essas lives, a aula ocorrem dentro da comunidade, né? Irose Prev. Então, hoje vai ser aberta, mas quem tiver o interesse de conhecer é só entrar para a comunidade, que lá a gente tira muitas dúvidas. O Eduardo está sempre muito prestativo, tirando todas as dúvidas, sem contar que um ajuda o outro lá na comunidade, né, Eduardo? Isso é verdade, é orgânica. Hoje a comunidade é orgânica, né? Então, Isso. assim, a gente interfere nas respostas, mas agora poucas interferências, né? O pessoal já está aprendendo já, e a gente também está aprendendo junto com os alunos. Você viu quem está na live? A Camila. Boa noite, Camila. Boa noite, Cá, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, Camila. Ela poderia ter participado, mas essa Na próxima ela correria. estará presente. Ô, Edu, eu acho que a gente já pode começar, né? O pessoal vai entrando e, enfim. Hoje o Eduardo separou um assunto muito importante, né? Que é o processo administrativo previdenciário, a importância de se ter um processo administrativo bem instruído e bem analisado. Então, antes de qualquer coisa, por que que os cursos do Eduardo, por que que o Eduardo é um sucesso? Porque ele é um ex-servidor do INSS. Eu, como advogada, há quase 15 anos, eu penso como uma servidora do INSS, né, Eduardo? A gente tem que pensar como um servidor. Como é que um servidor analisa o nosso processo? Então, a gente tem que se antecipar. Antecipar sabendo, conhecendo as normas internas, antecipar sabendo quais documentações a gente tem que juntar, antecipar corrigindo o CNIS. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje. Então, para começar, né, Edu, eu acho que a gente podia começar dizendo a importância da instrução normativa. O que é a instrução normativa para o servidor e para o INSS, Eduardo? Ô, Mariana, primeiro, obrigado, né? O que vem de você, do Arnaldo, vocês não vou. Não é tão relevante, porque nós somos amigos, então não dá para. Mas estou brincando, assim, a Mariana tem uma vasta experiência de direito administrativo, conheci ela como servidor do INSS, né? Atendendo ela e atendendo o doutor Arnaldo. E a gente nós se juntamos e trocamos experiência. Então, assim, quase todo dia a gente está conversando, é caso diferente que a gente vai analisando. E é legal assim, eu tenho uma visão assim muito automática ainda de análise de processo administrativo, como se eu fosse um servidor ainda. É lógico, com a perspectiva do Arnaldo, com a perspectiva da Mariana, a gente sempre está melhorando. A Camila também faz parte, né? Ela pergunta bastante coisa. A Camila faz umas perguntas difíceis para nós, a Camila Oliveira está participando também, a doutora Camila. Então, isso agrega muito, tá? Primeiro, assim, que a gente precisa entender, né? A gente precisa. Eu já vou adiantar um pouquinho. As pessoas perguntam para mim assim: por que você saiu do INSS? Tá. Eu saí do INSS com a emenda constitucional 103, que eu achei que era o melhor. Eu já queria sair do INSS, tá? Mas o melhor momento para mim foi com a emenda constitucional. E com a emenda constitucional, ela trouxe uma nova forma de cálculo, as novas formas de aposentadoria e possibilitou eu abrir meus cursos, trabalhar com parceria, trabalhar com auditado de processo. Na realidade, hoje no escritório a gente tem uma linha, né, que a gente faz auditagem de processo. E a Mariana sempre está aqui, o Arnaldo sempre está aqui, a gente percebe o seguinte, muitos processos que chegam aqui no escritório, estou falando assim, muito mesmo, mais de 70%, dá uma solução ao processo. Isso é interessante. E uma solução rápida do processo, uma solução administrativa. Mas para isso você tem que entender como que funciona o INSS, o RGPS, tá? Então, assim, ó, a gente vai fazer um resumo, é um assunto muito complexo, né? Com muito detalhe, e a gente vai tentar abordar mais ou menos assim, algumas importâncias. Primeiro, a gente tem que entender que a Constituição de 88, né? A qual determinou que fosse feito o regime único, né? O regime geral, que unificou o fundo rural na época, né? Equiparou o rural com o urbano. Então, em 91, a Constituição de 88, em 91 foi publicada
no dia 24 de julho de 91, a Lei 8.212, que trata do custeio da Previdência, e a Lei 8.213, que trata sobre os benefícios da Previdência. Só que essa lei em si, ela não conseguia ser executada. Então, daí surgiu o Decreto 3.048, de 99, que regulamenta a Lei 8.212 e a Lei 8.213. Depois do decreto, surgiu as instituições normativas. O que são as instituições normativas? A instituição normativa nada mais é que um ato administrativo e com a finalidade, né, principal é disciplinar e executar a lei. Então, o que você faz? Você tem a lei, ela não é tão detalhada. Se você pegar a Lei 8.212 e a Lei 8.213, são pouquíssimos artigos, tá? O decreto, você vê que o decreto ele já é mais detalhado, né? Porque o decreto ele vai e regulamenta a lei, e a normativa ela vem para quê? Ela vem para dar executabilidade na lei, né? Então, é como o sistema vai operar, como a lei vai operar no sistema do INSS. Agora, o ano passado, no dia 28 de março de 2022, nós tivemos a alteração da normativa, que era 77 para 128, e com essa normativa, né, veio as portarias. Qual é a razão das portarias? Antigamente, antes da normativa nova, né, a gente reclamava que existia muito ato esparso, né? Então, tinha os memorandos, os circulares, os comunicados do INSS. Então, a finalidade do INSS, que é tão complexo a parte administrativa, que eles entenderam que isso não é para o segurado, tá? A finalidade das portarias foi exatamente para o servidor. Tentar trazer tudo aquilo que estava esparso naqueles atos administrativos para um compilado de regramentos administrativos. Então, assim, se você pegar lá, né, a gente fez um esboço aqui, né, Mariana? Se você pega lá, portaria 990, é a portaria que trata da atualização do cadastro do CNIS, né? Se você quer falar sobre NIT lá, é tão interessante que lá foi a primeira vez que foi falado pela administração sobre elo de NIT inexistente, NIT indeterminado. Então tá lá. Outra coisa que tem lá também, que a Mariana sempre fala muito, né, Mariana? Um pouquinho dos acertos de CNIS, que é hoje um serviço acessório, porque antes da emenda constitucional, as pessoas, geralmente os escritórios, né, que mexiam com previdência, trabalhavam especificamente em concessão de benefício. Hoje não, hoje a concessão é um pouco mais complexa, um pouco mais difícil de trabalhar. Então hoje você presta muito serviço acessório. Isso aí a Mariana ela pode falar ela faz muito mais tempo do que eu, que a Mariana é pioneira, o Arnaldo também, né, dos serviços acessórios. Quais serviços acessórios que a gente pode prestar, Mariana, Arnaldo? Vocês trabalham aí? Só fazendo um adendo do que o doutor Eduardo disse, por exemplo, da instrução normativa, das portarias, dos memorandos, a instrução normativa nada mais é do que a repetição do que já está nas leis federais. Porém, ela traz interpretações para os servidores do INSS. E a gente tinha até conversado sobre isso, né, Edu, que muitas das vezes são interpretações que são mais favoráveis ao segurado do que a própria jurisprudência, do que a própria justiça. Então, conhecer essas normativas que o Eduardo disse, ter o conhecimento sobre a instrução normativa e saber, que nem agora da correção do CNIS, né, um dos pontos fundamentais aí das dificuldades que nós encontramos que impeça uma concessão do benefício mais rápido ou até a concessão do benefício, é o CNIS desatualizado, é o CNIS com omissões, é o CNIS com dados incompletos. Então, o principal ponto para começar é a análise do CNIS. E a gente oferece esses serviços, são serviços secundários. Eu digo que essa nova portaria, essa nova instrução normativa, tudo que veio, até mesmo a emenda constitucional, como o Eduardo disse, que saiu do INSS após a emenda, né? Ela veio para facilitar e trazer mais serviços para nós, previdenciaristas. Então, nós podemos ser, por exemplo, no nosso escritório, nós oferecemos os serviços secundários, a correção do CNIS, o acerto de vínculos e remunerações no CNIS, a própria solicitação de senha, né, Eduardo? Correções de PPP, retificação ou solicitação de PPP. São diversos serviços que você pode agregar ao seu escritório, agregar ao seu serviço de consultoria, de planejamento, do que for, né, ali no seu escritório, para que você tenha uma renda até mais rápida dentro do seu escritório. A correção do CNIS é fundamental para que você tenha um processo administrativo bem instruído, né, Arnaldo? Sim, perfeito. Que nem a
a doutora Mariana e o Eduardo comentou, a instrução normativa trouxe muitos benefícios para nós, né? E esses serviços secundários ajudam muito, tanto para um processo administrativo de uma forma clara e objetiva, né? Quanto a nós previdenciaristas, sempre se atualizando, buscando o melhor para atender o cliente, né? A própria administração, ela vem entendendo, né? O objetivo da administração hoje é a concessão automática. Sim. Então, por quê? Porque o servidor é caro, tá? Se você pega até 2014, nós tínhamos, se eu não me engano, 32 mil servidores, aí incluído os médicos, né, que saíram do INSS, e os servidores do INSS. Então, desses 32 mil, apenas 5 mil fazia benefício, tá? Então, hoje, você pega aí a concessão de pensão, que já está, semana passada teve concessão automática de pensão por morte, você já tem o 41, aposentadoria por tempo, por idade, já concedido automático, o 42, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, concedido automático, né? Então, você pega o LOAS, o 88, já a concessão é automática. Então, a ideia do INSS é que dê uma resposta rápida ao segurado. Então, o objetivo hoje da administração é fazer uma concessão mais rápida e com menos funcionário. Então, hoje, se você souber trabalhar, acertar o CNIS, já fazer uma leitura adequada do CNIS, você já entra no processo de concessão automática. Um exemplo claro foi hoje. Hoje nós habilitamos um processo 7h44 da manhã e 8 horas já veio a carta de concessão e o relatório de processo. Já estava concluído o processo. Então, assim, você consegue entender o CNIS, você consegue fazer uma leitura legal dos atos administrativos, como corrigi-lo antes de pedir qualquer benefício, né? Você tem uma vantagem. Porque, por exemplo, nós temos um processo que está na fila de análise, que está desde 13 de fevereiro. Então, mas só que esse benefício ele tinha que passar no crivo do servidor, tá? É um benefício um pouquinho mais complexo. Mas tem um benefício de hoje, que é um benefício também que era extremamente complexo, mas que a gente conseguiu acertar tudo o CNIS e foi para o automático. O benefício ele foi concedido aí em 16 minutos. Então, assim, cada caso é um caso. E outra coisa também, né, que a gente começa a perceber da própria administração. A finalidade da instrução normativa e das suas portarias é qualificar o servidor, porque o servidor hoje trabalha com pontuação, tá? Então, quanto mais esclarecedor for esses atos normativos, melhor para a administração e para o servidor. Senão, o que acontece? O servidor tem dúvida, ele vai e indefere o processo. Sim. Né? Eu vou trazer aqui rapidamente, né, como professora também, então, para facilitar quem está aqui nos ouvindo, né, nos assistindo como aula, eu pontuo três maiores dificuldades ali que nós encontramos no processo administrativo, que a gente pode também pensar como as 3 maiores condições características para se ter um processo administrativo perfeito. Então, o primeiro passo é o que a gente estava comentando aqui, é o domínio e o conhecimento das normas internas. Saber o que a instrução normativa fala, e não é decorar os 600 e poucos artigos, né, Eduardo? Porque ninguém consegue. Né? É saber onde você tem que procurar, é a hora que você vai procurar. Saber onde tem que procurar, exatamente. E ele é bem didático, ele está dizendo em cada capítulo qual que é o assunto que ele trata, né? Então, isso é muito importante. Inclusive, na portaria 993 fala sobre o processo administrativo do INSS. Então, o primeiro ponto é conhecer e ter o domínio das normas internas do INSS. Instrução normativa, portarias, memorandos, ofícios circulares, tá? Até mesmo as ações civis, né, públicas. Então, a gente precisa ter esse domínio, saber o que fala. Porque, como eu disse, muitas das vezes a própria instrução normativa, ou portarias, ou ofícios, memorandos, tem normas mais favoráveis para o segurado do que a justiça. Então, para que a gente vai para a justiça? Vamos aproveitar o que a gente tem de bom dentro da norma interna do INSS, depois o Eduardo vai pontuar algum exemplo ali para a gente poder trabalhar um pouco isso. Então, o primeiro ponto é conhecer, é ter o domínio das normas administrativas internas. A gente precisa ter esse domínio, esse conhecimento. O segundo ponto, nós vamos abrir para perguntas, quem está perguntando aí, nós já vamos abrir, só para a gente não cortar o raciocínio, tá?
Segundo ponto, como o Eduardo disse, qual que é a maior dificuldade? A maior dificuldade é não corrigir o CNIS, é não saber analisar o CNIS. Então, em contrapartida, a segunda maior vantagem de um processo administrativo perfeito é você corrigir o CNIS. Então, é você saber analisar, é você ver se ele tem alguma omissão ou se ele tem alguma correção a ser feita. Muitas das vezes, a gente vê isso muito no escritório, né, Eduardo, nas nossas auditorias, CNIS, onde o segurado tem vínculos, tem registros em carteira e não constam no CNIS. Então, cuidado com a simulação do INSS, cuidado, não confie no CNIS que o INSS te dá. Sempre faça uma análise com o que ele tem, desde a carteira de trabalho, né, até as informações que a gente vai colher. E aí eu adianto sobre ter uma ficha de atendimento previdenciário. E tem que ser uma ficha de atendimento completo. E aqui, vocês que agora estão aqui participando da live, e os alunos do Dr. Eduardo, eu disponibilizo uma ficha que eu trabalho para todos vocês. Quem quiser, é só escrever aí que quer, que a gente envia depois. Então, a gente tem uma ficha onde a gente já faz automático, né, Eduardo, Arnaldo? Mas a gente tem que saber o que perguntar. Eu ia pedir essa ficha para você, porque eu também eu sou desorganizado, viu? Porque eu vou fazendo no papelzinho e depois pergunto. Mas você já foi um servidor, né? Então eu acho importante não só quem está começando, mesmo quem não está, essa ficha disponibiliza para ou quem está iniciando ou para quem já é advogado há muito tempo. Mas a gente precisa saber o que perguntar, né, Eduardo? Trabalhou na roça em algum momento? Trabalhou sem registro? São várias perguntas. Trabalha em atividade insalubre? Essas informações não vão constar no CNIS e vocês precisam saber disso. No CNIS não vai estar ali. Então, a gente precisa ter essas informações, colher essas informações do cliente para que a gente possa, naquele momento da entrevista, identificar quais as informações que a gente vai trazer para corrigir, né, para comparar com o CNIS e fazer a correção. Então, conhecer as normas internas, corrigir o CNIS. E o terceiro, não tão menos importante, é a documentação completa. Não adianta nada você fazer todo esse serviço e você protocolar um pedido administrativo sem juntar a documentação completa, né, Eduardo? Sim. O Arnaldo deve falar sobre isso. Não, é assim, isso é na experiência, tá? Eu falo assim, a gente faz mais ou menos, a gente audita mais ou menos uns 50 processos por semana. Isso aí é hábito de auditar, então, quando eu protocolo um benefício, eu sei a RMI do benefício. Eu já protocolo sabendo quanto o segurado vai, qual é o valor do benefício segurado. Então, assim, às vezes a gente faz a mentoria para poder atender um caso específico de um cliente do escritório que ele fala assim, ó, o INSS errou. A primeira pergunta eu falo para ele assim, ele errou? Errou. Eu falei, aonde está o erro? Então, se você não consegue falar para mim, para o INSS, onde está o erro, então você acha que ele errou. E a gente começa a pontuar, fala, ó, realmente, ele errou, aonde está o erro? A gente começa a fazer a contagem do tempo e fala, o INSS errou aqui, tá? Já aconteceu caso que o advogado falou assim, ó, o INSS não considerou a súmula TNU. Eu falei, o INSS não vai considerar a súmula TNU, se não estiver dentro, né, da história normativa, dos memorandos por portaria, o INSS não vai considerar. Hoje ele considera, eu vou te falar uma coisa, mudou o regimento interno do CRPS, tá? Então, lá no regimento interno que mudou agora em dezembro, eles estão aceitando agora que a própria junta de recurso considera as decisões judiciais. Então, não é obrigatório, mas provavelmente isso vai mudar muito. Tanto é que eles programaram agora para a concessão do recurso, né, a análise do recurso ser no período de 1 ano, que tem muito processo atrasado. Mas daí, entender a parte administrativa, você consegue vincular onde está errado. O que é um negócio interessante... revisão de ofício. O que é revisão de ofício? Se a pessoa não consegue identificar o que é uma revisão de ofício, uma reabertura de tarefa, que são coisas extremamente diferentes, então você não consegue convencer a administração. A gente abre muita revisão de ofício aqui no escritório, eu já abri muito caso de parceria, de auditagem, de revisão de ofício. A gente analisa e vê que realmente o processo foi concedido errado, ou ele foi indeferido erroneamente. Você olha lá e fala só, por que foi considerado errôneo? Se analisa lá e fala, está considerado que, considerou um PPP. A gente vai analisar o PPP não tem informação de agente físico. Lá a história normativa é bem clara. Se você está analisando, se o servidor está analisando um PPP e lá não tem informação de agente físico, o servidor ele não precisa nem mandar isso para análise do crivo da perícia médica. Isso é claro. Então você tem que
pontuar esse assunto. Primeira coisa, você quer achar um erro, você tem que achar informação que o INSS não considerou e procurar isso dentro da normativa. Se isso não determina um meio probatório e você apresenta outro, o INSS não vai aceitar. Na verdade, o INSS ele é muito taxativo em relação a algumas coisas, tá? Entendendo isso, você vai ter que entender a junta de recurso. Aí sim, a junta de recurso é muito mais flexível, tá? Nós estamos com um processo aqui que a gente adiantou, a gente fez o cálculo, né, Arnaldo? Brincando, a gente foi pontuar para ver se entraria com o processo na via judicial ou se utilizasse os nossos esforços na via de recurso. Nós adiantamos, brincando aí, nós adiantamos 5 anos de processo. O processo é absurdo, tá em torno de mais de R$400 mil. Por quê? Porque quando você concede ele na via administrativo, não tem precatório. Então, e o processo, nós ganhamos já nas duas fases, nós ganhamos no recurso ordinário e no recurso especial. O processo está para implantação. Então, assim, cada caso é um caso, analisar o que você quer. Já peguei também casos que o INSS não considera carteira de trabalho, tá? O vínculo de carteira de trabalho. É lógico, tem uns casos muito assim, realmente o INSS, mas tem caso lá que a carteira é toda rasurada, daí o INSS também não vai considerar. Existem outras documentações que pode ser corroborar? Existem várias documentações, então temos que entender isso. Porque quando você começa a entender a parte administrativa, fica muito mais fácil para você analisar um processo. Eu já protocolo o benefício sabendo que o benefício vai ser indeferido. Então, daí é a estratégia que você vai fazer. Qual que é a estratégia que eu vou caminhar? Eu vou entrar com o recurso para a gente tentar sair de 60 salários mínimos, para não fazer perícia, porque se a gente vai para o GEF não faz perícia. Então, é questão de estratégia. Mas o bom processo administrativo, ele vai ajudar muito no resultado de um resultado judicial, né? Inclusive, Eduardo e Mariana, comentando aí sobre o processo administrativo, em relação a benefícios rurais, que ele é muito mais flexível você trabalhar com benefício rural administrativamente do que judicialmente, né? Na forma administrativa, os entendimentos são muito mais flexíveis do que judicialmente. Um dos pontos do processo administrativo bem montado, o rural, é você conseguir essas provas, você conseguir na junta de recurso, que eventualmente, se for para a junta de recurso, a flexibilidade, o entendimento é muito melhor do que na via judicial. Isso aqui é uma coisa interessante, quando você trabalha com a aposentadoria híbrida, o entendimento da via judicial é que ele não considera tempo remoto. Isso é uma ficção jurídica, né? O que eles falam tempo remoto? Aquele tempo lá anterior ao 80. No INSS, não. No INSS, se você considerar tempo de 73, 71, 69, entra para a aposentadoria híbrida. Então, é um dos pontos mais flexíveis que o INSS tem. Outro ponto flexível é a portaria que você pode utilizar, né? O segurado que recebeu auxílio, teve gozo de auxílio-doença, depois ele vem a recolher futuramente uma contribuição, ele habilita aquele período como carência. Na justiça, o entendimento hoje majoritário é que essa contribuição tenha que ter sido ocorrido dentro do período de qualidade de segurado. O INSS não. Exemplo, o segurado recebeu um auxílio-doença em 2010 e hoje ele vem, nunca mais contribuiu, ele vem e faça uma contribuição hoje, aquele período de carência, tá? Então, isso algumas vantagens. Então, você sempre tem que analisar, pôr na mesa, né, e na balança, para saber qual que seria a sua melhor estratégia. Com certeza. Então, vamos voltar. Eu vou voltar no processo administrativo. Então, feita essas considerações que a gente falou, é importante a gente comentar agora sobre como fazer o processo administrativo, né? Corrigiu, viu que tem correções do CNIS para serem feitas, pediu toda a documentação que precisa ser juntada, inclusive para a correção do CNIS. É necessário ter as documentações como prova para se corrigir, né? E aí, a gente vai para a parte do pedido, né? Como o Eduardo brinca, ele não faz uma petição, ele faz um requerimento, né, Eduardo? Eu já falo que é uma mini petição, o Edu já fala que é um requerimento. Pelo amor de Deus, não façam petições longas e não façam petições com jurisprudência. O servidor do INSS não vai nem olhar, tá? Então, o principal ponto que a gente diz aqui façam um requerimento objetivo, claro,
conciso, né? Eu costumo dividir em tópicos, inclusive, para facilitar a vida do servidor. A gente tem que pensar em facilitar a vida do servidor e desenhar para ele o que a gente está pedindo, né? Então, de repente, você põe lá um breve histórico, a fundamentação administrativa, onde está na norma interna, onde está na portaria, na instrução normativa, no ofício, no memorando, enfim, bem de forma objetiva, sem ficar copiando muito o texto da norma, porque o servidor, ele conhece, ele tem o dever de conhecer, né? Deveria ter. E aí você pode finalizar com o pedido. Então, desenhe o processo para o servidor. Se for necessário, faça uma linha do tempo, isso facilita muito também. Eu gosto muito da questão do visual law, eu trabalho muito isso nas minhas petições, sobretudo judiciais também. Isso é muito didático para quem está lendo, tanto para o juiz quanto para o servidor, tá? E aí, a minha dica é juntar a petição, o requerimento, logo nas primeiras folhas, junto com a procuração. Não deixa para colocar lá no final em outros documentos, porque a hora que o servidor pegar o processo, ele vai ter acesso já nas primeiras folhas da sua petição, tá? Então, não fique explicando o básico, mas mostre o caminho, mostre as normas internas, mostre o que você precisa para o servidor. E, sobretudo, a gente vê portarias e ofícios, o tempo todo mudando, né, Eduardo? Nossa, não para. Toda hora, quem lida com o direito administrativo tem que se atualizar o tempo todo, né, com o direito previdenciário. Então, faça isso, faça um mini requerimento e mostre. Se você vai pedir, por exemplo, tem uma pendência ali no CNIS, isso é muito importante. Se tem um indicador que começa com a letra P, a gente já sabe que tem uma pendência para ser feita ali naquele CNIS. Então, assim, se você precisar pedir alguma correção, ou o indicador do PEXIT, né, que você tem que comprovar aquele vínculo, você tem que trazer um rol de documentos para comprovar aquele vínculo, que devem ser contemporâneos, coloca isso na petição, faça um tópico para você informar o que você está trazendo ali para o segurado. Quer falar? Eu estou falando, mas deixa eu estar. Não, e é legal assim, já que está uma dica que eu sempre faço, né? Toda vez que você vai fazer um benefício, coloca o tempo de contribuição. Às vezes a gente usa sistemas, uns fazem no Excel, coloca o tempo de contribuição no requerimento para orientar. Porque às vezes o servidor está analisando, daí quando você coloca o tempo, faz um negocinho mais interessante, quando você fundamenta na normativa, né, nas portarias, você chama um pouquinho de atenção do servidor. Eu estou falando isso com experiência, tá? Que às vezes a gente estava fazendo aqui, porque assim, ó, o servidor ele tem um olho clínico, tá? Tanto de fazer, ele vai olhando a documentação que tem. Às vezes você coloca um resuminho assim do tempo, ele começa a achar, ele presta atenção, ele fala, nossa, está dando 30 e poucos tempos, um exemplo, está dando 37 anos, mas aqui no sistema está dando 35, ele vai parar para dar uma olhada porque isso ocorreu. Vou te falar uma coisa para vocês, semana passada mesmo, o requerimento que eu montei com o tempo, o requerimento anterior tinha sido deferido, daí isso era um processo que nós fizemos de auditagem, né? Daí eu fiz o requerimento, habilitei o requerimento na segunda-feira e na sexta-feira o benefício foi concedido. E o mais interessante é que o despacho do benefício foi com o requerimento que eu tinha feito no final. Então, assim, eu falo para vocês, dá até segurança, às vezes, para o servidor, né? Você fundamentar a lei, tá? Nesse caso específico, era um benefício de aposentadoria por idade rural, sem PBC. O servidor ele não conseguia, no benefício que foi indeferido, o servidor não aplicou a regra do multiplicador do fator 3 e 2 da aposentadoria rural de salário mínimo de empregado e acabou indeferindo. Daí a gente notificou certinho. E aí, detalhe, o requerimento foi indeferido, na verdade o requerimento ele era de agosto, ele foi indeferido em dezembro. Eu auditei o processo semana passada e concedemos o benefício. Semana passada. E esse benefício de agosto aqui, nós entramos com revisão de ofício. E provavelmente vai ser concedido. O que vai acontecer? Eles vão cessar, como é salário mínimo, eles vão cessar esse benefício, que foi concedido semana passada, e vai habilitar o benefício anterior, lá de agosto. Daí vem os atrasados. Essa foi uma sugestão. Como o segurado necessitava de estar sem trabalhar, eu sugeri ao advogado que fizesse isso. Daí eu acabei fazendo para ele. Fizemos tudo, né? E deu certo. Tá. Tá com som ruim. Precisamos desligar o som de uma Tá bom, tá bom.
Aí a gente tem também a questão, Edu, se você quiser falar um pouquinho, eu acho interessante, a gente tem também a oportunidade de se juntar à prova para suprir alguma deficiência de alguma documentação apresentada, que a gente tem a justificação administrativa, né? É importante também as pessoas se atentarem a isso. É um recurso muito bom, né, essa justificação administrativa, principalmente pensão, tá? Atentar a pensão, porque a pensão agora, você precisa de uma prova para habilitar. Se você tiver uma prova, lá é muito claro, né? Se tiver uma prova em pensão, em relação à comprovação de dependência, o INSS é obrigado a oferecer ao segurado a justificação administrativa. O resultado da justificação administrativa, eu falo para vocês, em relação à pensão, é mais de 80% favorável ao segurado. Isso eu estou falando porque a gente processava muita justificação administrativa em relação à pensão, tá? E aí, um outro ponto também, voltando na questão da análise do CNIS, é a questão da remuneração, né, Eduardo? Ficar atento à remuneração, porque normalmente as pessoas só se atentam ao que está ali de registro, né? Data de entrada, data de saída, vou corrigir a data de saída. E se não tiver remuneração, ou se tiver de forma errada ali a contribuição, o INSS vai considerar salário mínimo, né? Sim. Assim, uma das coisas interessantes que eu acho de vínculo em aberto é uma portaria. Essa portaria ela é muito, muito legal, porque em relação ao facultativo, por exemplo, aquele segurado que começou a recolher como facultativo hoje, tem um vínculo aberto lá atrás, não migra para o sistema do INSS, tá? Em relação também à homologação de segurado especial. O INSS, lá ele tem um memorando circular, né? Deixa eu até pegar para vocês, que eu sempre falo assim, nossa, essa portaria eu usei tanto no INSS, que eu acho tão legal, que é o memorando circular 14 de IRBEM INSS, de 20 de maio de 2013. Nesse memorando tem um anexo, né? Vem com um anexo, que você faz uma declaraçãozinha pedindo para encerrar o vínculo, para quem perdeu a carteira naqueles casos, pede para encerrar o vínculo na última contribuição. E o INSS encerra esse vínculo, tá? Então eu falo assim, eu como servidor, eu vivia, né, porque quando fazia o SAB, mexia com o SAB, dava problema o SAB, né, naqueles casos em que as contribuições estavam extemporâneas. Então o sistema não conseguia processar. E geralmente aqui no interior da região que a gente mora, o pessoal perde a carteira, os antigos perdiam a carteira, né? Daí a gente mandava preencher esse memorando circular 14 de IRBEM INSS, de 20 de maio de 2013. Depois, se possível, até colocar para o pessoal. Isso é interessantíssimo, esse memorando, né? Daí você pode encerrar aqueles vínculos em aberto e as contribuições de facultativo, ou, no caso de homologação de segurado especial, aparecer no CNIS, tá? Eu acho legal. Esse memorando, eu falo assim, tem vários memorandos perdidos no meio da administração, que nem o servidor sabe, que a gente foi catalogando aqui para poder prestar o melhor serviço possível, tá bom? Eu só quero antecipar uma coisa, Mariana. A Rosimeira, ela fez uma pergunta aqui que eu acho legal. Documentação nova, tá? O que acontece? As portarias que vieram do ano passado e a própria normativa, agora, solicita que você apresente a documentação logo no inicial. Tá? Se não tiver alguma documentação, a INSS emite uma exigência. Se você não cumprir em 75 dias, o processo é indeferido sem análise do mérito, tá? Dependendo do caso. O que isso quer dizer? Se você entrar com recurso desse processo, automaticamente o INSS vai alterar a DER. Se não houve nada, nenhuma manifestação, ele vai alterar a DER para a data do recurso. E se o processo foi indeferido sem análise do mérito, não tem direito a entrar com recurso, tá? Então, exemplo, pediu a documentação, você não apresentou a documentação, mas se manifestou, passou 75 dias, que foi indeferido, o INSS daí não foi indeferido sem análise do mérito. Se você apresentar a documentação no recurso, o INSS vai alterar a DER para o recurso, tá? Agora, se você faz um processo no INSS, o INSS habilita uma exigência e você não se manifesta na exigência, mesmo se não tiver documentação, você faça uma manifestaçãozinha lá, escreve alguma coisa, esse processo que vai ser analisado sem análise do mérito, não cabe recurso, tá? Então, uma dica que eu deixo para vocês fazerem, tem um tema da TNU não, do STJ, né, Arnaldo? Sim. Que está suspenso os processos que foram juntados, documentação, né, que não foram juntados na administração, no processo administrativo, mas que foram juntados na via judicial, está suspenso aí.
O INSS, em razão desse tema, o INSS utilizou isso para poder fazer a fundamentação das portarias, né? Da portaria do recurso lá, que altera a DER. Inclusive, eu pus aqui, ó, se você tiver curiosidade, que eu acho que as principais portarias, né? Depois, se quiser falar das portarias, Mariana, eu passei para você aí, ó, a finalidade das portarias. Eu acho interessantíssimo, é a 990. Acho que você poderia passar os números para quem quiser depois anotar. que eu acho legal, assim, ó, as principais portarias que você vai se basear em relação a acerto e filiado, tem a 990, né? A portaria 991. Fala devagar, Edu. Mariana, você quer falar um pouquinho? Tem uns números, vai falando que a gente vai comentando um pouquinho sobre elas. É legal. Eu vou abrir aqui porque eu não estou com ela aberta. Peraí, deixa eu abrir aqui. Peraí. Esqueci de abrir, desculpa. Que tem algumas portarias que é para o servidor, tá? Nem todas as portarias são assim que a gente vai tirar algum proveito. Quer ver? Ó, então, pode falar. A portaria 990, né, que você falou. A portaria a 990, ela vai trazer sobre cadastro, sobre retificações, tá? E aí você vai ver NIT, cadastro, acerto do CNIS, documentos exigidos para comprovar os vínculos de empregado, isso é importantíssimo, contribuinte individual, doméstico, facultativo e segurado especial. E lembrando só lembrando aqui que todas essas portarias, elas são complementações da normativa, tá? Sim. Então, assim, além da normativa, aqueles atos que ficaram esparsos foram unificados nessas portarias, só que eles fizeram elas agora por categoria de assunto, tá? Por assunto. Tá? Isso facilita muito, né? Pra caramba. Então, é importante vocês terem essas portarias em mãos, porque eu vou até... Depois, eu não sei se vocês podem deixar o e-mail, alguma coisa nesse sentido, eu não sei como o Cauã vai resolver isso, para eu enviar a ficha, e eu tenho uma tabelinha que fala o número da portaria e o que ela se trata. A gente manda para vocês também, tá? Mas quem quiser anotar, quem estiver anotando, tem a portaria 991, que vai trazer os procedimentos e as rotinas dos benefícios do regime geral da Previdência. Então, é importante para você estiver com dúvidas sobre dependentes, sobre segurado, qualidade de segurado, carência, tempo de contribuição, né, Edu? Recolhimento em atraso. Recolhimento em atraso, que é importantíssimo. Você tem até um curso sobre isso, né, Eduardo? PTC, benefícios em espécie, e então é muito importante, é uma dúvida muito comum entre as pessoas a questão do recolher em atraso, né? Se vai contar, se não vai, se vale a pena, enfim. Essa portaria 991. A 992 ela vai trazer sobre a manutenção dos benefícios, então, atualização dos dados cadastrais, enfim, tutor, representante, procuração. Eu até falei com o Eduardo da gente fazer uma próxima aula trazendo essas informações sobre a procuração, sobre representante, sobre tutor, sobre quem tem que entrar, né, em cada benefício, se entra no INSS da pessoa, ou do falecido, ou do dependente. Eu acho que as pessoas têm muita dúvida sobre isso, né? É importante a juntada de documento novo, ela está perguntando. Eu estou esperando você chegar na portaria que eu vou explicar essa portaria. Então tá, eu vou falar rápido, porque depois a gente já manda um resuminho para você. A 993, tá? Que é a prática do processo administrativo. Aqui vai falar sobre o princípio, eu falei, sobre as fases do processo, né? Fase inicial, instrutória, decisiva e tudo mais. A 994, ela vai trazer sobre acumulação de benefícios. Isso é legal, quando dá uma olhada, as pessoas têm dúvida em que benefício pode acumular ou não. A 994, ela te dá, ela dá uma aula lá sobre o que pode ser acumulado ou não. A 995, ela vai trazer sobre os acordos internacionais, se você tiver algum benefício relacionado a esse assunto. E a 996, ela vai trazer sobre procedimentos e recursos no âmbito do regime geral. Rosemary, como que é? Rosemary, como que é? Rosemary, essa portaria que fala sobre a alteração da DER, tá? 996. 996. Lá que você vai encontrar que, inclusive, nós entramos com o processo judicial agora que alteraram a DER do meu benefício também, no processo de recurso. Só que o processo era de 2018 e a decisão foi em 2020. E o benefício foi implantado em 2022. Eles foram lá e o acordo foi em 2020, olha que loucura. O acordo foi em 2020 para implantar o benefício. Eles implantaram o benefício em 2022, alterando a DER. Né? Então, foi antes do acordo. Então, a gente vai judicializar esse processo.
tá? Isso. E aí tem uma portaria importante aqui, né, do que a 997, ela vai trazer os procedimentos de revisão. Então, a gente tem a revisão de É ofício, que legal, está revisão de previsto ofício, que é no legal. artigo 13, tá? Os efeitos financeiros e tudo mais, isso é muito importante. Ô, Mário, só observando aqui que a portaria 996, ela fala sobre o recurso, mas o regimento interno do CRPS é a portaria MTP número 4061 de 12 de dezembro de 2022. Ela revogou a portaria 116, tá? Então, para quem quer entender de recurso, e é legal pra caramba essa portaria do recurso, você vai ver como que é interessante, como que é fácil, é muito próximo do judicial o recurso, então dá para você pedir um monte de coisa no recurso. A Mariana falou, né, que não é legal você juntar jurisprudência, né, na via administrativa, na inicial, mas é interessante que você pode utilizar hoje já decisões da TNU na via de recurso, por quê? Porque hoje o Conselho de Recurso lá, eles podem acatar alguma decisão já, decisões simuladas da justiça, tá? É legal isso aí. Isso, quando eu falo de não juntar, seria na primeira No inicial instância, administrativo, né? mas se for por recurso, daí você pode, é legal, fundamentar. Inclusive utilizando-se, baseando-se do regimento interno do CRPS. Isso. Pode finalizar a outra portaria. A Jaqueline só falou o seguinte, que ela está perguntando do sucessor, né? Fala qual o sucessor herdeiro. Ô, Jaqueline, você vai encontrar isso na portaria 992 e um pouquinho na portaria 993, tá? Mas lá na 992, fala um pouco, na verdade, você vai achar um pouco na 992 e na 993. Vai falar que o sucessor lá, na verdade, eles utilizam do administrador provisório, tá bom? Isso. Então, você quer ver agora as dúvidas, as perguntas aí, Edu, para a gente tirar? Porque a gente não tem como esgotar tudo, né? A gente só fez uma introdução aqui. Essa aqui é a portaria 998, disciplina compensação previdenciária. Isso aqui também não importa muito. O que é isso aqui? Ó? É que quando um regime, né? Um regime próprio, exemplo, o INSS utilizou um período de regime próprio, depois o INSS tem que pedir o estorno daquele dinheiro que foi utilizado para aposentar no INSS. Então, isso aqui é mais para o servidor. É uma pergunta, eu até coloquei aqui a portaria 990, a 999, tá? Tem muita pergunta, não sei, do mês para cá teve muita pergunta sobre, lá na comunidade, de reabilitação profissional. Essa portaria é específica da reabilitação profissional. É legal pra caramba essa portaria. Então, se você tiver dúvida, alguma coisa, quem faz reabilitação profissional, como que é feito, tá na portaria 999, tá bom? Eu tinha pontuado alguns artigos, né? A gente, por exemplo, tem o artigo 46 até o 52, que traz as provas, como comprovar período que não estão no CNIS, Empregado, ou tratar né? de vínculo, na condição de empregado. Vínculos extemporâneos, exemplos de documentos para segurados empregados. Então, é importante do artigo 46 ao 52 da Instrução Normativa 128, se você precisar fazer essa correção, essa prova aí no CNIS, né? A gente tem também a questão de efeitos de apresentação de prova para efeito de reafirmação da DER e os impactos nos efeitos financeiros é o 22 e o 566. A gente tem muitas tem muito. assim, que assim, a gente tentou tentar abordar. 672, A gente tenta abordar um pouco, porque é um assunto muito específico, muito complexo, né? O que eu acho interessante é vocês darem uma olhada nos anexos da normativa, que é interessante. Isso vai te adiantar demais, os anexos. Usar os anexos corretos pode poupar muito tempo para vocês. Então, fiquem de olho, fiquem atentos aos anexos que a instrução normativa traz. A Mariana falou um negócio, deixa eu só fazer um adendo aqui. Ela falou sobre a comprovação da categoria da condição de empregado no INSS. O INSS ficou um pouco complexo, tá? O INSS ele faz uma divisão, a seguinte divisão. Ele vai, comprovação de, olha que loucura que ele vai fazer. Ele vai fazer a divisão para poder, qual o documento que você comprova, o meio de prova que você comprova, um período aí, extemporâneo ou um vínculo inteiro, tá? O que ele faz? Ele fala o seguinte, ó, se for até a substituição da carteira, até a carteira física, né? Se for o período da carteira física, você comprova a carteira física. Até quando foi a carteira física?
A carteira física ela vai até dia 22 de setembro de 2019. A partir do dia 23 de setembro de 2019, os meios de prova são diferentes. Então, não é mais a carteira física, né? Mas também não serve a carteira digital. Então, você vai ter que entrar lá na documentação, tem um anexo, se eu não me engano, o anexo 2, o anexo 2, que é do e-social, com a carteira digital, é aquela forma de prova que você vai ter que fazer, tá? Então, assim, ele vai separar se o vínculo começou antes da carteira digital, carteira física, e foi para a carteira digital, ele vai separar a remuneração, se é para o e-social. Então, isso aí você vai encontrar no anexo 2. Então, aquele anexo 2 vai te orientar como que você vai solicitar isso junto à empresa, tá? Daí você tem aquele período do agente público, que ele não é do regime próprio, tá? Ele é vinculado ao regime geral. Daí você tem aquela declaração de tempo de contribuição, DCT. Então, anexo 4 e o anexo 5, acompanhado do anexo 5, quando há remuneração, a partir de julho de 94. Então, é muito legal você ler aqueles anexos lá que vai te orientar, vai te dar um norte de como você tem que fazer, tá bom? Então, tem mais alguma dúvida? Você quer ver aí? Eu só vou deixar aqui o recado, nós vamos enviar, acho que no grupo, né, do WhatsApp, tanto a ficha de atendimento, quanto essa tabelinha aí das portarias. Pode falar, Mari. Não, eu queria ver se eu não estou conseguindo ver as mensagens, mas pode falar. Eu vou te falar para você, assim, conhecimento técnico, tá? Ediana Campos, ela perguntou assim, contribuições que não constam no CNIS e são anteriores a 73, como comprovar? Primeiro, você vai ter que definir o seguinte, que filiado que se trata, né? É empregado? É autônomo? Né? É empregada doméstica? Por quê? Contribuinte em dobro? Porque é a partir do conhecimento administrativo que você vai entender como que você comprova isso no INSS. Vamos supor que ela está falando de anterior a 73, vamos supor que isso aí fosse um contribuinte individual ou outro, porque o contribuinte individual ele começou a ser chamado de contribuinte individual, né? O autônomo, equivalente autônomo, a partir de novembro de 99, tá? Mas vamos supor, só dela falar da data de 73, a minha ideia já é em doméstica, tá? Então, antes de 73, a doméstica, ela não era filiada obrigatória do INSS. Ela passa a ser filiada obrigatória do INSS, se eu não me engano, a partir de 8 de abril de 73, tá? Antes desse período, não. Então, como ela não era segurada obrigatória, como que você comprova isso? Vai ter que comprovar que ela era doméstica e depois você vai ter que fazer uma indenização, tá? Então, para você aparecer esse período como doméstica antes de abril de 73, você tem que primeiro enquadrar ela com a filiação, porque nós estamos falando de 6 tipos de filiação, tá? 5 obrigatório e um facultativo. Então, obrigatório, o empregado, a empregada doméstica, o contribuinte individual, o avulso, segurado especial e o facultativo, tá? Então, se a gente está falando de contribuição antes de 73, em que a filiação era na condição de empregado, então a gente já sabe que essa filiação não era obrigatória. Então, para que o INSS considere, ele vai disponibilizar para você, se você comprovar a atividade, a possibilidade da indenização. E como você faz isso? Você vai solicitar isso no INSS 135 ou diretamente na agência. O nome correto do agendamento, aí que eu falo para vocês, o nome correto do agendamento é cálculo decadencial. O INSS vai fazer um requerimentozinho, se eu não me engano, esse requerimento é o anexo 7 ou 8º, tá lá, cálculo decadencial. Eu fiz semana passada, acho que nem esse anexo, um anexo transformativa. Ele vai te dar lá, ele vai falar para que você quer esse cálculo. Você vai informar se é para poder utilizar no próprio regime geral ou no RPPS, tá? Então, é assim, ó, isso, onde você vai encontrar isso? Você vai encontrar essas informações aonde? Na portaria 990 ou na normativa 128, tá bom? Oi, Edu, eu estava vendo rapidinho aqui, só para a gente conseguir acessar as perguntas aqui. Tem uma pergunta da Jaqueline que fala, mas a concessão automática acaba diminuindo os honorários do advogado, não acham? Eu penso que a gente tem que instruir da melhor forma possível e quanto antes a gente conseguir a concessão, mais autoridade a gente está mostrando para esse cliente que a gente tem no assunto e depois ele vai divulgar o nosso escritório, ele vai indicar o nosso serviço. Então, hoje a gente não pensa mais nessa questão quero a negativa no INSS para ir para o judicial porque vai demorar mais tempo, eu consigo mais honorários.
de fato, quanto mais tempo demorar, mais acumulado a gente vai ter para receber. Mas eu penso que se a gente mostra um bom serviço, a gente vai ganhar mais clientes para o nosso escritório. Pode falar, Eduardo. Não, e também assim, hoje não tem, assim, não tem como você escolher muito, né? Ou você faz um processo bem feito, ou você corre o risco de perder o processo judicial, né? E outra coisa também, isso é uma questão de estratégia. Eu estou com um caso aqui que eu posso conceder o benefício amanhã, tá? Porém, eu estou aguardando um PPP. E esse PPP vai fazer uma diferença? Vai para vocês terem uma ideia, a RMI de 2.880 vai para 3.700, né? O que o cliente ele falou para mim? Falou assim, eu não tenho condição de aguardar o PPP. Então, qualquer ideia, eu concedo o processo eu sei que eu vou conseguir conceder esse processo Na via administrativa. pela concessão automática, depois eu pleiteio uma revisão. Então, assim, é um processo que tem que fazer. Na verdade, e na via administrativa, hoje, todos os escritórios, eles trabalham com 3 formas, né? Então, você trabalha vamos pegar aí, com o seu lucro hoje rápido, né? Que seria o serviço que você presta no INSS, os intermediários, que seria a concessão de benefício, e o que dá dinheiro, né? Que seria o judicial. Então, hoje, você tem que trabalhar com essas 3 formas de produto, né? Porque se também você esperar só via judicial, também vai ficar ruim para o escritório, tá? Mas, assim, tudo é mensurável, né? Tudo é analisar o que vai ser melhor para o segurado, o que vai ser melhor para você, mas lembrando sempre, né, que hoje é obrigatório fazer um bom processo administrativo. Arnaldo, você quer falar alguma coisa? Não, complementando aí, vocês abordaram, é um tema muito extenso, né? E o tempo é curto, mas vocês abordaram de forma brilhante todos os pontos que eu acho importantíssimo. E referente ao processo administrativo, eu sou prova viva disso. O meu primeiro processo administrativo que eu fiz, logo quando eu comecei, o servidor era o Eduardo. Eu fui na agência. Qual foi a minha intenção? Já queria a negativa para me judicializar. E ele me mostrou que o processo não dava para ser concedido administrativamente, eu não precisava judicializar. Eu aprendi, foi meu primeiro processo, logo quando eu comecei a advogar. Eu já fui já esperando já o carimbo indeferido, que eu já queria judicializar. E ele me mostrou que o processo administrativo, você juntando as provas, ele sendo um processo que eu denominei para mim, que chama administrativo perfeito, né? Ele vai ter muitas vantagens, que se você possivelmente tiver que judicializar, ele praticamente já está com 80% pronto o seu processo. Você simplesmente vai dar uma pincelada, juntar algumas jurisprudências, algumas TNU ou alguma outra coisa. E eu aprendi na prática. Gente, é verdade isso, foi muito engraçado. Eu conheci o Arnaldo do outro lado do balcão, né? O Arnaldo, um processo, era um dentista, e ele falou para mim, ele juntou, eu falei assim, mas ele é dentista, né? Eu enquadrei um período que tinha lá, eu falei, mas ele é dentista. Eu falei assim, mas você não vai juntar nada? Ele pegou e falou assim, não, eu só quero indeferimento. Eu falei, mas dá para conceder esse processo na via administrativa? Ele falou, como? Eu não tenho exigência. Eu falei para ele, se você tem a diplomação, ficha de paciente, uma por ano, o ISS, expliquei para ele. Ele falou, então eu vou trazer. Eu fiz a exigência, o Arnaldo acho que trouxe na outra semana e concedeu o benefício. E daí ele falou para mim, nossa, eu achei que era mais difícil conceder no administrativo. Eu falei, não é que é mais difícil, né? Cada caso é um caso. Tem alguns casos que não dependem do servidor, tem alguns casos que dependem do mérito, do médico, né? Então, assim, vários fatores, né? E eu posso dar certeza para vocês. Foi um processo muito bom que vamos falar assim, me deu renda para o escritório para mais ou menos uns 6 meses de complementação aí, que eu fiquei tranquilo no escritório. Gente, falar para vocês, a próxima vez, nós vamos chamar a Jaqueline Boixá, tá? A Jaqueline, ela é uma aluna nossa, muito prestativa, a Jaqueline. E a Jaqueline, a gente sempre comenta aqui a evolução que ela teve na comunidade, é impressionante, sim.
A Jaqueline, ela faz umas perguntas assim, ela me tira da zona de conforto mesmo. E ela é muito exigente. Então, assim, próxima Jaqueline, eu já convidei ela corre, mas a próxima Jaqueline tem que participar com a gente. E ela é uma... Agora foi intimada, hein, Jaqueline? E ela tá toda segunda-feira na live. Deixa eu só comentar um negócio aqui. Eu vi também uma pergunta da Cláudia, que fala assim, que o problema é que quando você precisa que o servidor faça a leitura do nosso pedido, mas acaba caindo no automático. Então, eu vou dar uma dica. Ao preencher aqueles dados, né, do pedido, não coloque tudo como correto. Deixa alguma coisa pendente ali, para que ele possa fazer alguma exigência, alguma análise. Entendeu? Um exemplo, sei lá, que nem a gente está fazendo hoje do auxílio-doença e você não quer que ele seja feita a análise da documentação médica, você quer que ele passe pela perícia presencial. Então, você vai preencher lá que o laudo está faltando o CID ou que não tem data, alguma informação, você coloca lá errada para que seja feita uma análise e, se for preciso, fazer a exigência. Legal. Hoje, a possibilidade de tempo de contribuição, ela te dá as possibilidades lá, né? Às vezes, é que você não pode colocar mais acordo internacional. Se você colocar acordo internacional, ele vai te dar o acordo. Mas, exemplo, eu quero comprovar um período... Quando é atividade especial, é fácil. Você coloca atividade especial lá, ele já foge da análise automática. Mas uma dica que eu deixo, às vezes, você quer fazer uma justificação administrativa e não tem essa possibilidade lá. Sabe o que você coloca lá em cima? Atividade de professor. Então, uma dica que eu deixo que você já foge da concessão automática. Ô, Cláudia, exatamente isso. Fala que tem atividade especial sem ter. É uma forma do não ser feita análise automática, entendeu? E depois ali você vai discutir o que precisa ser discutido. A gente tem uma pergunta aqui, como a gente capta cliente? Primeiro que, pelo amor de Deus, pelo Código de Ética da OAB, não pode captar ninguém. Mas eu vou te dar uma resposta. Sabe quando você capta o cliente? Quando você tem autoridade. Sabe quando você tem autoridade? Quando você começa a conceder benefício administrativo mais rápido. Tá? O conceder o benefício rápido nos faz ter menos honorários, mas nos faz ter autoridade. E o boca a boca não tem melhor propaganda para nós previdenciaristas do que boca a boca. O advogado, infelizmente, não pode fazer propaganda. Então, esteja sempre presente em comissões da OAB, faça parcerias com outros colegas que não atuam nessa área. Nós mesmos, né, Eduardo, temos muitas parcerias com gente do Brasil inteiro. Então, faça parcerias, participe de eventos, esteja sempre mostrando que você é advogado ou que você é consultor previdenciário, na fila do pão, na igreja, na fila do consultório médico. Mostre que você tem o domínio, que você conhece e esteja sempre com o seu cartão. Mas a melhor propaganda é o boca a boca. E a segunda melhor coisa é dar os cartões para os seus pais. Você vai ver, meu pai ele anda com bolo de cartão, onde ele vai? Jogo de bicho, hoje mesmo ligou um cara da banca, falou, queria falar com o Eduardo. Eu fui ver, meu pai é uma figura, gente, ele leva, eu falei até pessoal, fala que não tem mais cartão aqui, porque ele tá pegando os cartões, onde ele vai, tá o carteiro, levando os cartões para qualquer lugar. Isso mesmo, é isso, gente, e está sempre presente, né, nos eventos, onde puder, nos eventos de igreja, em tudo, eu acho que a gente tem que se mostrar, a gente não, e nas redes sociais, né? Hoje em dia, eu falo que as redes sociais... eu acho assim também, você tem que aparecer, mas tem que aparecer honestamente, porque tem muita gente que aparece desonestamente, sim, tem gente que promete um monte de coisa. Isso é verdade. Assim, isso, pode ser que você ganhe rápido, mas você aparecer honestamente, você vai ver, isso aí vai te dar um nome a mais nisso, né? E entender todos os tipos de benefícios, porque hoje a gente trabalha com mais ou menos mais de 25 processos só de aposentadorias no INSS, tá? E que eu vejo que vocês deixam passar muito despercebido é a possibilidade de trabalhar paralelamente regime geral com RPPS. Esse é um nicho muito bom. Isso é verdade. Tá? É verdade. Ô, Jaqueline, você está aprendendo, mas todos nós estamos em constante aprendizado, viu? Nem os meus quase 15 anos de experiência, eu te digo que a cada dia eu aprendo um pouco, e um pouco, e um pouco, e é isso, a gente está sempre aprendendo, a gente nunca vai parar de aprender na área previdenciária.
E a ideia é assim, que a gente quer fazer sempre uma live, mas a gente quer fazer uma live mais... um assunto mais específico. Então, a ideia era mostrar para vocês a importância das normas administrativas e futuramente a gente vai trabalhar mais ou menos um nicho mais específico. E lembrando, viu, pessoal da comunidade, essa semana a gente começou a montar o curso de planejamento de cálculo previdenciário que a gente vai deixar lá na comunidade, tá? Então, assim, vai demorar um pouco porque exige muito conceito. E em relação a esse curso, a gente teve que montar, na verdade a gente montou um mini curso em razão da Jaqueline, né? Que a Jaqueline deu um processo tão difícil para nós, que eu falei, não, vamos montar um curso, porque ela vai instruir a gente na comunidade, tá bom? RPPS vai ter tudo que tiver, tudo que puder, o Eduardo vai fazer de curso aí, né, Eduardo? Porque assim, o que a gente está fazendo? O Arnaldo, provavelmente, futuramente, a Mariana vai fazer um pouco da parte judicial com vocês, tá nos cursos aí, nos próximos cursos. O Arnaldo vai fazer a parte também de cálculo trabalhista, que a gente está enchendo o saco do Arnaldo. O Arnaldo, para quem precisar do Arnaldo é um especialista em cálculo trabalhista, tá? E a gente está trabalhando também, quer trabalhar com esses outros nichos também, para agregar a comunidade. Tá bom, pessoal? Inclusive, assim, aproveito a oportunidade de fazer propaganda, que eu também sou especialista em direito dos autistas, né? E é uma área muito boa, viu? A gente pensa só no BPC, no LOAS para os autistas, mas tem inúmeros direitos aí para serem conquistados. Jaqueline, a Jaqueline está falando sobre o limpo previdenciário. Caiu um caso hoje no escritório, você acredita sobre isso? Vixe. Tá difícil. E é uma live inteira para falar sobre isso, né? Mas é legal, é bom. Então, alguém assim, tem mais perguntas, né? Deixem sugestões, né, Eduardo? Deixem sugestões do que vocês gostariam que a gente falasse, ou que o próprio Eduardo trouxesse para a comunidade, ou com live, aula aberta. É um prazer a gente trazer conhecimento, a gente compartilhar conhecimento. Eu, como professor, o Eduardo, como professor, a gente aprende muito mais do que ensina. Eu tenho essa visão quando eu dou minhas aulas, né? Então, nossa, tragam eu falei isso para minha esposa. Eu falei, nossa, se eu fosse servidor... Eu falei isso semana passada, eu falei assim, nossa, se eu fosse servidor hoje no INSS, eu seria muito melhor. Assim, porque eu saí de uma zona de conforto, qual que era a minha zona de conforto? Era só emitir exigência para vocês. E agora eu entrei numa outra zona, que eu tenho que evitar que quem está do outro lado faça a exigência. Então eu falo assim, por entender esses dois lados, a gente já trabalha com o processo pensando em sair do servidor, né? Eu estou falando aqui, o Arnaldo está divulgando o Instagram dele, eu acho muito importante muito a gente divulgar mesmo. A gente tem do Irose, né? E o podcast também, que a gente faz sempre junto. O do Arnaldo é arnaldo.r.cordeiro, e o meu eu coloquei aqui, é Mariana Márcico Previ. Então, é um prazer, se quiserem nos acompanhar, mas a gente está sempre aqui com o Eduardo, nos Previcasts, podcasts, que a gente chama de Previcast, e é um prazer. Tem curso de análise de carta de concessão? Cara, tem um curso, sim. Nós fizemos um curso da comunidade. A gente analisou o perfil contributivo. Na verdade, a gente analisa a carta de concessão e analisa o perfil contributivo. O que significa aquelas siglas, o que é qualidade de segurado, tudo aquelas siglas a gente fez, sim. Extremamente importante. Esse curso eu fiz, é muito bom. Vocês podem fazer, viu? O selo de aprovação, viu? Está carimbado, né, Arnaldo? Está carimbado. Aliás, todos os cursos do Eduardo. O Eduardo tem que aprender a divulgar mais. Ele tem um monte de curso ali, prontinho, só o pessoal comprar o pacotão, o combo, que sai muito barato, perto do que ele oferece. Eu sou um péssimo vendedor. Eu falo para vocês, eu sou um péssimo. Eu falo, até quando eu saí para trabalhar com isso, eu falei, gente, vocês podem fazer o que quiser. Eu faço, eu gravo lá, vou lá, mas para divulgar eu tenho vergonha. Se precisar meu pai vir aqui, meu pai divulga mais que eu. Meu pai é 1000 cartão por mês para ele divulgar para mim. Ai, que bom, ele é o maior captador, seu, né, Eduardo? Gente, então é isso. A gente agradece a presença de todos. Obrigado por estarem aqui nessa 1 hora com a gente. A gente, assim, tem muito mais coisa para serem faladas, mas a gente não tem tanto tempo para falar sobre isso, né? Peraí, que tem a Elaine aqui que não quer que a gente saia. Do auxílio reclusão. Eu também não vi, mas espera aí. Vamos ver o que a gente acha.
Até Jesus divulgar, tem que fazer. É verdade. Até Jesus divulgava, Eduardo, o que ele fazia, você tem que divulgar. Qual que é a pergunta, Cauã? Tive reclusão. Ô, Mário, eu mandei de novo a Tá. pergunta dela aqui no chat. Ó, na verdade, assim, a renda, né, que é o baixa renda, o valor da portaria, o INSS trava ela, tá, no fato gerador. Então, é no ano que ocorreu o fato, tá? Isso na via administrativa. Via judicial, é difícil você reverter isso. Mas você tem que analisar por que essa renda ultrapassou a portaria. Será que no último mês ele não recebeu, ou se foi o último mês, né? Ele recebeu aí uma rescisão contratual que entrou aí, verba de 13º, um terço de férias? Proporcional também, proporcional, né? tudo Recebeu isso. proporcional. Tem que analisar. Ou ele estava trabalhando mesmo, né? Deixa eu te falar uma coisa, Elaine, né, que fez a pergunta. O valor foi muito diferente, foi muito acima da média? Porque, assim, eu já consegui na justiça, viu? Mas aí na justiça você tem que pegar jurisprudências, informar gastos, informar um monte de coisa, mas o valor era pouquíssima coisa acima, tá? E aí deu certo. Mas eu já vi decisão de R$300 acima, considerou. Mas na via administrativa... Pouca coisa, mas assim, mas consegue na justiça. Administrativa não. Certo, Eduardo, Arnaldo? Imagina, a diferença de R$180, Elaine. Vai para pouca coisa. E deixa eu te perguntar, ele estava trabalhando ou ele não estava trabalhando quando ele foi preso? Isso é uma ótima pergunta também. Professor, ele estava trabalhando na época, sim. Ele estava trabalhando? Sim. Em que ano que foi? Foi em 2019. 2019, tá. Foi antes da reforma. Deixa... Isso aí eu não sei o mês certinho. Oi, Elaine, depois se você quiser perguntar na comunidade ou entrar em contato no meu Instagram, ou do próprio Eduardo, depois eu te passo o entendimento jurisprudencial sobre essa questão do pouco acima ali, eu te passo, tá? Tá bem, doutora. Eu agradeço. Imagina, estamos aqui para ajudá-los. Então tá, obrigada. A gente vai ter que encerrar aqui, ó. O pessoal tem que encerrar, porque o pessoal quer ir embora. Tá bom? Muito obrigado a todos que participou, que foi aí que eu sei que é difícil, principalmente uma segunda-feira, né? Abrir mão um pouquinho do tempo, que tempo é corrido, o tempo é dinheiro. Muito obrigado pela participação das pessoas aí, tá bom? Muito obrigada. Agradeço a todos e boa sorte a todos nessa caminhada de vocês. Muito sucesso. Contem com a gente. Obrigada. Tchau. Até mais, gente. Tchau. Até mais. Tchau, boa noite.